Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público. E hoje mais uma aula para o nosso módulo de filosofia, o nosso quadro ao qual eu tenho um máximo de carinho, que é o filósofo da vez. E hoje chegou o dia de falarmos de Noam Chomsky. Noam Chomsky, ele é nascido em 1928 na Filadélfia, Estados Unidos. E a sua importância é o fato dele ter argumentado que os seres humanos têm a habilidade inata de entender a estrutura da linguagem. Você que é frequentador assíduo aqui do canal e desse quadro, observa que o nosso primeiro slide mostra, nascimento, importância e morte. Aqui eu não esqueci de colocar a data de morte. A questão é que ele é um contemporâneo nosso. Se eu não me engano, é o primeiro pensador que estamos trazendo aqui para esse quadro, que ele ainda está vivo na data da publicação desse vídeo, tá? Todos os outros já são pensadores já falecidos. Antes do livro de Noam Chomsky, Estruturas Sintáticas, que foi publicado em 1957, a teoria dominante para o desenvolvimento da linguagem, conforme desenvolvida por pensadores como Skinner, por exemplo, afirmava que as crianças adquiriam a linguagem em consequência do treinamento e da experiência, e principalmente pelo mecanismo de reforço seletivo. Ele argumentava que os seres humanos nascem com a capacidade inata de entender os princípios que sustentam a estrutura da linguagem, e é isso que explica a razão pela qual os usuários da linguagem, seja ela o português, o inglês, o francês, não importa. O que importa é a sua língua nativa, a sua língua materna. Eles são capazes de produzir e compreender uma variedade infinita de sentenças, apesar de talvez só terem ouvido uma fração muito pequena delas antes. Eu falo muito sobre isso nas nossas aulas de inglês aqui do canal, onde nós teríamos que aprender um outro idioma, além da nossa língua materna, da mesma forma que nós aprendemos a nossa língua materna, ouvindo e falando, aquele treino repetitivo. Nós não aprendemos a falar o português com um livro de gramática do lado. Então, quando ele fala que nós temos contato com a língua de uma primeira instância de uma forma muito fracionada e reduzida, é porque nós aprendemos ela de uma forma natural. E partindo do princípio que o nosso primeiro contato com a linguagem são com os nossos pais, no meu caso, por exemplo, meus pais eles não concluíram o ensino médio. Então aí o conhecimento que eles tinham de gramática era muito limitado. Mas mesmo assim eu aprendi a falar. Mesmo assim eu aprendi a linguagem e só fui me alfabetizar na escola aí sim, uma linguagem acadêmica, uma linguagem estruturada com uma gramática. Então essa aptidão, esse termo inato, do conhecimento da língua, onde mesmo aprendendo ela de uma forma limitada, mas conseguimos assim organizar estruturas complexas, isso é da própria capacidade humana, tá? Chomsky ele afirma que essa capacidade se apoiava no fato de que os seres humanos são capazes de se mover entre dois diferentes níveis da estrutura linguística. Por exemplo, eu tenho duas frases aqui. O gato comeu o rato. O rato foi comido pelo gato. Observe que são duas frases diferentes uma da outra, mas que querem dizer a mesma coisa. Ambas têm o mesmo significado, e esse significado ele é subjacente. Isso significa que a estrutura ela é profunda, e ainda que as duas sentenças pareçam diferentes, têm diferentes estruturas superficiais. Em termos simples, a ideia de Chomsky é que as pessoas são capazes de proferir sentenças significativas porque têm acesso ao conjunto de regra transformacional que lhes permitem converter o significado daquilo que querem dizer. Então, nas duas frases, mesmo dita de forma diferente, querem dizer a mesma coisa. Querem dizer o quê?
que o rato acabou sendo o jantar do gato. Se eu aplicar esse último termo como uma terceira frase, seria uma terceira forma de dizer a mesma coisa. Aí é a questão da estruturação daquilo que eu quero dizer. Assim, o significado de uma sentença é constituída pela sua estrutura profunda, e a nossa aptidão da linguagem reside na capacidade de transformar estruturas profundas em estruturas superficiais. O significado em palavras e frases, no caso, por um conjunto inato e universal de regras abstratas. O exemplo que eu dei dos pais. Eles, por muitas vezes, não têm uma estrutura, uma base educacional, escolarcional, na verdade, mas mesmo assim eles conseguem se comunicar. Só vamos observar esses erros quando nós temos contato com a gramática, mas aí já seria um outro assunto. A evidência de algo com uma visão de Chomsky é bastante persuasiva. Como já foi notado, o número de sentenças a quais as crianças são expostas é apenas uma pequena fração do número daquelas que elas são capazes de gerar. Aí já envolve a questão da criatividade. E, além disso, o mecanismo pelo qual as crianças são expostas à linguagem, a forma que elas aprendem. A palavra falada é um meio imperfeito. As pessoas conversam usando sentenças incompletas. Isso pronunciam gaguejando, cometem erros e corrompem a estrutura superficial de suas declarações. Isso aí já é uma questão de base escolar. Mas mesmo assim se comunicam. Ainda assim, as crianças aprendem a linguagem, mesmo com essas deficiências. E fazendo isso naturalmente, sem muita orientação explícita da comunidade de usuários da linguagem, e de acordo com Chomsky, esses e outros fatores só podem ser atribuídos à existência de um dispositivo de aquisição de linguagem inata. Isso já está no próprio... Eu acho que DNA é um termo muito profundo. Isso já está no próprio inconsciente do ser humano. A necessidade de se comunicar. Da mesma forma que os animais eles se comunicam pelo instinto, os seres humanos eles se comunicam através do raciocínio. Já é do desenvolvimento da mente humana. Buscar estruturas complexas para se comunicar. A obra de Chomsky sobre a gramática transformacional generativa, embora nos detalhes jamais tenha sido uma visão majoritária, já que ele tem os seus críticos, eles têm os seus questionadores, né? Na maioria das vezes, ou de forma absoluta, são pessoas da área da literatura, da gramática, diz aí os doutores, né, de linguística, que são seus principais críticos, mas, mesmo assim, ele revolucionou a linguagem na segunda metade do século XX, dando esse parecer. Talvez seja um vexame, então, que atualmente ele seja mais conhecido por suas visões políticas do que como linguista, já que está claro que as pessoas, por muito tempo, ainda continuarão discorrendo sobre suas contribuições para a linguística depois de ter esquecido suas posições políticas, já que Chomsky ele é um ativo político, né? Ele é um militante de suas áreas particulares, mas ele é mais conhecido pelo seu posicionamento político do que por ser um linguista ou um gramático, né? Isso aí dado aos seus críticos. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, questionamentos, sugestões, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de compartilhar os conteúdos do canal, trazer mais inscritos para o canal, já que isso aqui é um trabalho de utilidade pública. Vamos juntos aí nessa corrente com o objetivo de melhorar o ensino público, melhorar o nível de instrução das pessoas. Fiquem todos bem, até uma próxima.